Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Ora, o renascimento espiritual. Então, eu vou-vos trazer tudo o que tem a ver com o renascimento espiritual, para que tenham um entendimento profundo acerca do que se trata. E isto é muito importante antes de começar o processo de 77 dias, ter todo o entendimento do que se trata. Então eu vou cobrir tudo o que tem a ver com todos estes aspectos. Tanto para aqueles que já estão num caminho espiritual, quanto para aqueles que não sabem que estão num caminho espiritual. Então vamos lá. O renascimento espiritual completo é um processo profundo de conexão espiritual com Deus para a remoção de todos os pecados desta e de outras vidas. Então, a reconsagração do templo do corpo, a reconsagração do templo do espírito, os corpos sutis, significa a remoção completa de todos os pecados e das suas sementes. Vamos entender mais para a frente o que é que tudo isto significa em termos profundos. Deus, em sua infinita compaixão, deu a oportunidade de perdão completo de todos os pecados para aqueles que querem renascer para se dedicar exclusivamente a Deus. Então, os pecados são uma mácula, uma mancha no templo de Deus, que é o corpo e o espírito, os corpos sutis, são um peso muito grande que te deixa fechado para Deus. E atualmente, com a moralidade lá embaixo, os buscadores nem têm noção do que é o pecado, e o significado de tudo isso, quais são as consequências disso. Existe uma visão muito ingênua, superficial acerca disso, mas não chega nem perto ao significado. E depois, as dificuldades e não se consegue avançar no caminho espiritual. Então, Deus, em sua compaixão, deu esta oportunidade de perdoar todos os pecados e remover todas as sementes dos pecados de todos aqueles que querem se dedicar exclusivamente ao caminho espiritual, em chegar a Deus exclusivamente. Porque remover todos os teus pecados para simplesmente continuares da mesma forma que estás e te encheres de pecados outra vez, não faz sentido nenhum. Então, e para todos aqueles que conseguirem chegar no arrependimento profundo dos seus pecados, e para isso tem muitas coisas que entender, não é? Eu vou explicar todas essas coisas durante todos estes vídeos. Então, a remoção dos pecados, de todos os pecados, desta vida, de vidas passadas, todas as sementes dos pecados, é para aqueles que conseguirem chegar no arrependimento profundo dos seus pecados. E isto exige consciência. Isto será trabalhado neste período de 77 dias, não tem como chegar nisto diretamente. Então, vamos começar a ter uma visão assim geral do esquema maior das coisas, da vida. Para quem não sabe, este mundo é divino, uma criação de Deus, o reino de Deus, onde os filhos de Deus cuidam e usufruem do reino do seu Pai. Onde o propósito é regressar a Deus, é estar em comunhão com Deus, no reino de Deus, e regressar a Deus.
De vez em quando, Deus envia os seus filhos para guiar a humanidade. Os despertos, os devotos e outros. E outras vezes, Ele próprio desce para estar entre os seus devotos. Ou seja, aqueles que o amam e que lhes pediram para ter essa vivência. Especialmente quando a virtude cai a níveis muito baixos, a moralidade. Especialmente nessas épocas, Deus desce. Ele manda os seus filhos e muitas vezes Ele próprio desce. Todos são filhos de Deus, correto? Mas nem todos sabem, porque nem todos estão nessa comunhão divina completa. E é por isso que eu uso essa expressão. Na realidade, Deus não tem nome. É grande demais para isso. É infinito, mas é conhecido por muitos nomes diferentes de acordo com os diferentes povos e as diferentes culturas e as diferentes épocas. Então, Deus não é exclusivo a um povo, a uma cultura, a uma tradição, não é? Todo mundo, todas as pessoas, todos os seres têm acesso a Deus. Apenas Deus não tem um nome, não tem nada disso, mas nomes lhe são atribuídos daqui para lá, não é? Nomes são atribuídos. Diferentes estruturas de conhecimento espiritual são trazidas de acordo com a maturidade de um povo, de uma cultura, de uma época. E cada cultura vai trabalhando diferentes aspectos, diferentes caminhos para Deus. O Deus é o mesmo, os nomes diferem. É o mesmo se estás a referir ao Deus Supremo, aquele com quem conversas, especialmente nas horas de maior necessidade. Alguns chamam apenas de Deus, né? Já na Índia, que tem sido guardiã protetora de uma grande tradição espiritual riquíssima, que ao mundo tem beneficiado bastante, este Deus Supremo é chamado de Senhor Narayana, o ser primordial. Então a Índia, né, ela tem uma tradição riquíssima espiritual, ela guarda milhares de anos de tradição espiritual, muito além das outras culturas, e num leque variadíssimo de diferentes tipos de prática espiritual para diferentes temperamentos de buscadores, de devotos. E esses ensinamentos conservam uma vibração forte, muito forte espiritual, presente e acessível a todos aqueles que conseguem se conectar, né? Para quem é da Índia é fácil, porque faz parte. Os outros povos têm a sua dificuldade, dependendo da religião que abraçaram, dos preconceitos que têm, da falta de entendimento, porque é complicado, não é? Cada cultura, não só em termos de religiosidade, mas em termos de hábitos de comportamento, são muito diferentes umas das outras. E é muito normal as pessoas em questões mundanas apontarem o dedo e rirem do outro, que o que ele está a fazer é ridículo, aos seus olhos, claro, pela sua ignorância, mas os seus hábitos são vistos pelo outro da mesma forma. Então, o que fará em questões religiosas? Os preconceitos são muito maiores porque é um nível de importância muito superior. Então, nesta tradição riquíssima estão registradas as inúmeras descidas do Senhor Narayana neste mundo, com propósitos diferentes. Estão registadas as descidas passadas e as descidas futuras, até nem sei quando, mas muitas para a frente. E tudo isto é trazido pelos rishis, aqueles que veem os sábios, que se conectam a Deus e que Deus lhes revela tudo isso para que eles tragam essa informação
para acalentar o coração daqueles que esperam por Deus, que anseiam pela presença de Deus. Então estas descidas, especialmente quando o Dharma fica em desequilíbrio, em que o mal chega a níveis insustentáveis. Em uma dessas descidas, o Sr. Narayana se manifestou para defender um dos seus devotos puros das garras de um dos demónios mais poderosos que a Terra já viu. Esse demónio tinha conseguido, através de austeridades, não é? Garantir o que achava ser quase imortalidade. Como não lhe foi dada a imortalidade, ele não podia receber, mas o seu nível de austeridade era tão forte que tinha que receber o pedido que fosse, exceto imortalidade. Não é? Então ele fez um pedido que ele achou ser inteligente e que garantiria a imortalidade. Que não poderia ser morto, nem na terra, nem no espaço, nem no fogo, nem na água, nem durante o dia, nem durante a noite, nem por um homem, nem animal ou Deus, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem por nenhuma arma. E depois disto, ele iniciou um reinado de terror, onde proibiu todas as práticas devocionais a Deus, né? Obrigando as práticas devocionais exclusivamente para ele. O seu filho, enquanto estava no ventre da sua mãe, escutou as histórias de Vishnu. Isto é uma história longa, depois quem quiser ir à procura, é muito bonita, não é? Ficou devoto de Vishnu e se recusou a adorar o pai Hiranyakshipu, que era um demónio. Isto enfureceu Hiranyakshipu, que quis matar o filho, que demonstrou devoção inabalável para Vishnu. Eu estou a resumir a história, não é? Então, para não ir contra o pedido que fora concedido a Hiranyakshipu, o Sr. Narayana se manifestou de uma determinada forma. Não é? Então, aquilo que é dado foi Brahma que concedeu o desejo, não é? E aquilo que é dado não pode ser contrariado. Então, para que não fosse contra aquilo que foi dado a Hiranyakshipu, Sr. Narayana se manifestou como parte homem, parte leão, parte Deus, com o nome de Shri Narasimhadeva. Como Prahlada era um devoto puro, Shri Narasimha desceu como a manifestação da raiva divina. Um devoto puro sempre, sempre traz Deus onde quer que ele se encontre. Tal é a força do devoto puro. Então, Shri Narasimha desceu com a manifestação da raiva divina depois de assistir às inúmeras tentativas de Hiranyakshipu de matar o seu filho através de incontáveis situações em que Prahlada sobreviveu a todas cantando os nomes de Vishnu. Os poderes dos demónios não eram eficientes contra Prahlada na sua devoção. Então, Shri Narasimha estripou o demónio no entardecer, nem de dia nem de noite, em cima do seu colo, nem na terra nem no céu, com as próprias garras, sem arma. Conta a lenda que Shri Narasimha desceu tão bravo que diz que ia quase destruindo os 3 mundos. E aí Brahma pediu a Lakshmi para o acalmar. A Lakshmi recusou, dizendo que nunca tinha visto Narayana, Vishnu, Shri Narasimha daquela forma. Então ela não chegaria perto. Brahma também não chegava perto porque foi ele que concedeu o desejo ao demónio. E não era um bom momento para ir perto do Senhor. Não é? Os outros deuses também não se atreviam a chegar perto. Até que Brahma pediu para Prahlada para interceder pelos 3 mundos perante Deus, não é?
e acalmar Deus. Aí Prálada, na sua pureza, inocência e devoção, sem medo absolutamente nenhum, se aproximou de Sri Narasimha, que se acalmou imediatamente e o acolheu em seus braços. Nem Brahma, nem os outros deuses, nem Lakshmi se atrevia a chegar perto de Sri Narasimha. Apenas o devoto puro encontra o colo e acalma imediatamente. E traz Deus, onde quer que ele esteja, imediatamente para perto de si. Sri Narasimha é uma das mais poderosas manifestações do Deus Supremo. Ele protege os devotos e cuida dos três mundos. Mas existem muitos que têm medo de se aproximar de Sri Narasimha Deva, não é? Não por ignorância, que tem essa parte que eu nem vou mencionar, mas medo por causa destas manifestações. Sri Narasimha não é tão tolerante como outras deidades. Ele é exigente com os seus devotos. Ele se satisfaz apenas com a humildade, a sinceridade, a pureza. Mesmo que não haja pureza, se houver sinceridade e humildade, ele aceita. Se não houver, então, por exemplo, na Índia, as pessoas não têm por hábito colocar Sri Narasimha dentro de casa. Imagens, estátuas, não fazem um altar com Sri Narasimha, fazem com Lakshmi Narasimha, que é a versão mais calma do Senhor, que é quando ele já está, depois de Prálada ter acalmado Sri Narasimha, então Lakshmi veio para o pé dele, e nessa manifestação em que eles estão juntos, aí a sua tolerância fica bem mais alta. Então, Lakshmi Narasimha ainda colocam em casa, mas tipo Ugra Narasimha, que é a manifestação de raiva do Senhor, aí já não, porque tem receio. Mas na realidade, aquele que é devoto, sincero, não precisa temer. Teme quem sabe porque é que tem que temer, não é? Vamos lá. Nos tempos atuais, após observar cuidadosamente o mundo durante bastante tempo, nos conceitos deste mundo, os seus valores, o nível de corrupção em que chegou, após observar e testar os buscadores em seu trabalho espiritual, Sri Narasimha Deva chegou à conclusão que sem ajuda não existe esperança para o mundo. Então, depois de ter testado todo o tipo de buscadores, durante muito tempo testou e observou dos mais variados tipos dos buscadores, dos mais frágeis aos mais fortes, dos mais austeros aos mais devocionais, dos orgulhosos aos humildes. Muitos ficaram pelo caminho, desistiram sem sacrificar tudo. Uma coisa é estar no caminho espiritual, não é? Seguindo as pulsões do seu próprio intelecto, daquilo que a maioria chama erroneamente de intuição, porque está contaminado por um monte de coisas, e andar e fazer estudos espirituais, etc., e fazendo a vidinha ao mesmo tempo, é diferente. Outra coisa é estar sob instrução de Sri Narasimha Deva. Ou seja, num trabalho espiritual sério, intenso, em que não há espaço para mais nada. E isto é para uma pequena parcela. Portanto, todos estes que foram muitos, mas representam uma pequena parcela. A maioria não tem nem sequer condições para chegar perto disto. E Sri Narasimha Deva nem olha para isso. Não é? De todos estes, os mais resilientes que suportaram o peso dos testes Sri Narasimha
Mesmo assim, com a sua resiliência, e embora tivessem conseguido crescer muito espiritualmente, não conseguem ir muito além de obstáculos que parecem intransponíveis. Mesmo com toda essa dedicação, mesmo conseguindo aguentar todos os testes e provações do caminho, o crescimento, embora tenha sido bastante em relação ao ponto de onde começaram, é muito pouco comparado ao lugar onde precisam de chegar. E além disso, teimam em desonrar o seu caminho de uma forma ou de outra, por completa ignorância, por um monte de outras coisas que veremos também a seguir. Até ao dia em que Shri Narasimha viu alguém se levantar parcamente e lutar com as poucas forças que tinha, em profunda humildade, reconhecendo todos os seus erros, lutando contra o que achavam serem suas sombras apenas, mas não eram, sacrificando tudo contra todas as perspectivas, se agarrando às mãos de Deus, passando por tormentas inimagináveis, mostrando desta forma que ainda havia esperança para o mundo. Quando o buscador desiste, não tem como. Precisava apenas se levantar e passar por tudo isto. Esse alguém, que permanecerá como alguém, obviamente, não é? Abriu desta forma o caminho para que estes ensinamentos pudessem vir e estar acessíveis para todos os outros que não conseguiram. E dar a todos estes, então, uma chance. Deus precisava de ver apenas um. Desta forma, Shri Narasimha Dev, em sua infinita compaixão, agraciou os três mundos, e não apenas o mundo dos humanos, com a chance de se redimir efetivamente, podendo neste processo de renascimento espiritual, que neste plano dura 77 dias, nos outros planos são outros tempos, em certos planos é muito diferente, num é praticamente imediato, neste são 77 dias, por questões muito próprias. Portanto, apagar todos os pecados desta vida e também os pecados de vidas passadas e todas as sementes dos pecados, para se poderem dedicar exclusivamente e sem impedimentos a buscar a realização de Deus. Então é para se dedicar, esta bênção vem para que te dediques exclusivamente a Deus. Porque se não te fores dedicar exclusivamente a Deus, se não é esse o teu propósito, dificilmente chegarás no arrependimento profundo, logo Deus não vai escutar os teus pedidos, até porque se te remover todos os pecados, muito rapidamente vai estar na mesma. Não faz sentido nenhum. Por muito que possas achar que não é assim que funciona. Neste processo de 77 dias de reconsagração do templo do corpo e do templo do espírito, voltar a torná-los sagrados, pois eles são o templo de Deus, uma oportunidade para os que conseguirem encontrar arrependimento profundo, para todos aqueles que, como aquele alguém, lutou. Portanto, para todos que lutem como aquela alma lutou. E aquela alma lutou pela vida, contra todas as chances, com todas as forças que dispunha, em arrependimento profundo perante Deus. Para todos que cheguem neste nível de arrependimento e de trabalho espiritual, todos os seus pecados, essa bênção estará disponível
o perdoar, o remover de todos os pecados e todas as sementes. É óbvio que esse nível de arrependimento, bom, para aqueles em que os seus pecados não estão ainda dando frutos, ou não estão tão visíveis os frutos ainda, é mais difícil chegar no arrependimento profundo. Aqueles que estão num nível de sofrimento mais exacerbado, já têm uma consciência maior acerca do significado dos seus pecados. E isso ajuda a chegar em arrependimento profundo. Mas durante os 77 dias, todos terão a chance de chegar neste arrependimento profundo, entendendo tudo isto que eu vos vou trazer, trabalhando da forma como for indicado. Todos terão essa chance. Mas vai depender do teu comprometimento, da tua dedicação, da sede com que vais estar presente neste processo durante este período. Este é um processo sagrado entre ti e Deus. Se conseguires nestes 77 dias provar a Deus a tua sinceridade, o teu compromisso para com Ele, se te entregares sem reservas para Deus, Ele apagará todos os teus pecados e ofensas. Nós vemos que mais para a frente são mais graves que pecados e menos conhecidos também. Te libertará das amarras dos pecados e de todas as sementes para que possas caminhar dignamente e exclusivamente para Deus. Porque se não estás caminhando, se não fores caminhar exclusivamente para Deus, significa que vais estar a somar mais pecados. E então não faz sentido estar a remover esses. Vamos entender o que é que isso significa também, não é? Mais para a frente. Então, não importa o quão longe foste de Deus, não importa o quão já pecaste, as coisas graves que já cometeste, o quão longe tu foste, coisas abomináveis tenhas feito, nada disso importa. Se chegares no arrependimento profundo, terás uma chance. Deus está a dar uma chance. Vamos ver se tu vais dar, porque esse arrependimento profundo vai depender da tua dedicação, do teu esforço, da tua sede por isso, da tua sede por Deus. Então, Deus está a dar a chance. Depois faltas tu dar a chance, não é? Então, não importa o quão longe foste de Deus, se fores sincero no teu arrependimento, Ele te receberá de volta e te dará uma chance que não tem preço, o renascimento espiritual completo. Apagar completamente todos os pecados e suas sementes desta e de outras vidas. O renascimento espiritual completo em 77 dias é uma bênção incomum que os três mundos estão recebendo. É uma bênção incomum. Não é normal isto aparecer. Mas aqueles de vocês que passarem pelo processo vão perceber que não é uma bênção só, é uma bênção do lado de Deus. Do teu lado vais ter que provar que vale a pena. E depois disto, a vida nunca mais será a mesma, nem de perto nem de longe. Então não estamos a falar de um cursinho ou um workshop, ou de algo que possas pagar para ter acesso. Não é nada disso. Não é turismo espiritual. Apenas a tua sinceridade perante Deus o poderá convencer se vale a pena apagar ou não os teus pecados e te dar uma chance. Porque, não é? Para uns, vale a pena dar a chance da remoção dos pecados, para outros, deixá-los com aqueles pecados é a chance. Porque quando não tens condições através de entendimento, de arrependimento e tudo isso, o sofrimento é a última chance. E por vezes
É preciso provar o fruto das ações para poder transcendê-las pelo entendimento profundo. Então, irei disponibilizar todo o passo a passo, o resto é contigo e com Deus. Mas entende, sem entrega, sem compromisso, sem dedicação exclusiva e intensa durante todo este período, não dá nada. Esta é uma oportunidade disponível para todos, sem exceção. Deus está a dar a oportunidade sem exceção para todos. Se tens dúvidas, medita, liga-te a Deus, Ele que te esclareça. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravir Bhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantayarantayatamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shro